Olá! Bem-vindos ao nosso podcast sobre limpeza profissional. Hoje reservamos para você um material que irá te ajudar a reduzir suas despesas com material de limpeza. Aproveite e tenha papel e caneta em suas mãos, pois muitas dicas práticas serão passadas. Fruto de uma vivência que nossa empresa possui, sempre atuando a favor da profissionalização da limpeza. Esperamos que aproveite! Como economizar com produtos de limpeza profissional? Economizar com produtos de limpeza profissional também passou a ser um dos objetivos das grandes e médias empresas ao final de 2021 e início de 2022. As pressões inflacionárias também impactaram o segmento de produtos de limpeza profissional, bem como todos os tipos de materiais indiretos. As pressões aconteceram tanto com os produtos químicos de limpeza, como nas ferramentas de origem plásticas, devido aos valores atrelados ao dólar. Tal variação também impactou, desde cabos de alumínio a mops de algodão, com altas variações internacionais dos valores dessas importantes commodities. Já no segundo semestre de 21, a maior parte dos fornecedores de materiais de limpeza estava reajustando seus preços pela segunda vez no ano, muito a contragosto, em uma economia que começava a demonstrar algum aquecimento. Os principais motivos para o realinhamento de preços foram os aumentos sucessivos dos insumos como embalagens, mão de obra, energia, transporte e assim por diante. Matérias-primas utilizadas nos produtos químicos de limpeza, como o hidróxido de sódio, alcançaram cerca de 150% de variação nos últimos 12 meses. Outros, como o butilglicol e o tripolifosfato, foram reajustados em mais de 250% em período semelhante. Com os reajustes chegando aos consumidores, especialmente para as empresas, uma movimentação em relação à busca por novas opções decolou. Entre o final de 21 e o início de 2022, algumas empresas distribuidoras de produtos de limpeza, do estado de São Paulo e do Paraná, relataram aumento de até 78% em buscas relativas a orçamentos de materiais para limpeza. O principal motivo, relatado por esse incremento nas buscas, ocorreu muito em função dos reajustes de preços dos atuais fornecedores dessas empresas, que passaram a movimentar-se em busca de proteção do seu orçamento. Desta maneira, a ideia era tanto sondar o mercado como buscar economia em produtos para limpeza. Mas isso não é um movimento isolado. As empresas sempre buscam economias, desde que não impacte diretamente sobre a qualidade dos seus produtos e serviços finais, certo? Bem, o setor de limpeza, às vezes, acaba sendo uma das vítimas desse corte de despesas. E é difícil imaginar que não haja impacto sobre a qualidade das atividades, quando, por exemplo, reduzimos profissionais da limpeza de um escritório. Realmente nem sempre existe essa redução de qualidade, afinal de contas, existem técnicas modernas que podem sobrepujar a redução do pessoal. Porém, nem sempre a velocidade da criação das técnicas acompanha a necessidade de redução de despesas. Todavia, a experiência de mercado mostra que uma parcela importante das buscas que são efetivadas, especialmente para economizar produtos de limpeza ou mão de obra relativa a ela, nem sempre sai como o esperado. Nesse podcast vamos compartilhar experiências que serão positivas e têm como objetivo alertar para oportunidades e riscos inerentes à busca pela economia do segmento. Sendo assim, esperamos contribuir com esse momento tão movimentado em relação aos aumentos frenéticos de todos os segmentos e focar no resultado de alta performance com economia em produtos de limpeza. Dividiremos os caminhos da economia em duas grandes vertentes, como ouviremos a seguir. Caso 1. A empresa ainda é usuária de produtos caseiros de limpeza. Caso 2. A empresa já utiliza um sistema profissional de produtos de limpeza. Vamos então ao caso 1. A empresa ainda usa produtos de limpeza caseiro. Sobre essa vertente, nos valeremos de um artigo, já postado em nosso blog e podcast, sobre as possibilidades de economia em produtos de limpeza. Nesse material, as vantagens do material de limpeza profissional. Sobre os produtos caseiros, o ouvinte encontrará uma grande experiência prática de como economizar com produtos de limpeza, quando no momento ele ainda for consumidor de produtos domésticos. O estudo levou em conta cada produto de limpeza utilizado e as respectivas possibilidades de economia, item a item.
Foram analisados produtos como lustramóveis, álcool para limpeza, desinfetantes pronto-uso, detergentes de uso geral, sapólio, água sanitária, entre outros itens. Em cada produto utilizado pelo cliente, fosse ele um saco de lixo ou um pano de chão, a nossa empresa aplicou o conhecimento prático e teórico de sua equipe e conquistou muitas melhorias. Desta maneira, foi possível entregar uma economia de produtos de limpeza na ordem de 30%. Além da economia, também ficou evidente a melhoria da performance dos profissionais da limpeza e a maior satisfação dos usuários da empresa. No entanto, nem sempre a realidade é a da empresa que usa produtos de limpeza domésticos e consegue uma parceria que viabiliza uma boa melhora em seus resultados. Muitas vezes, as empresas já utilizam produtos de limpeza profissional e precisam das melhorias e de economia em produtos de limpeza da mesma maneira. Sendo assim, na sequência de nosso podcast, abordaremos outro tipo de experiência. Vejamos a seguir. Caso 2. A empresa já utiliza produtos de limpeza profissional. Nesse caso, certamente se faz necessário explicar os diversos níveis de produtos de limpeza profissional. É importante esclarecer que, da mesma forma que existem várias categorias de produtos em todos os segmentos empresariais, como por exemplo, ferramentas de carpintaria, combustíveis, edificações, pisos ou tintas, também existem variações de níveis em materiais de limpeza. Sendo assim, é simples da ouvinte concluir que os materiais de limpeza que se propõem a realizar tarefas como desinfecção, limpeza seca de piso, secar as mãos, lavagem de vidros, entre milhares de outras tarefas, são muito diferentes entre si. Outros podcasts, já publicados por esse canal, já mostraram essas diferenças, ao menos algumas dezenas de vezes nos últimos anos. Portanto, o simples fato de a empresa passar a usar ferramentas de limpeza, diferentes de panos de chão e rodos, ou produtos de limpeza em embalagens maiores que as usadas pelas residências, já caracteriza tal empresa consumidora como uma usuária dos produtos de limpeza profissionais, em suas fases iniciais. Cada vez que se aprimoram os produtos utilizados, o nível de profissionalização vai subindo cada vez mais e o importante é que, geralmente, as despesas mensais tendem a cair, tanto quanto o perfil de produtos vai melhorando. Nesse aspecto listaremos alguns exemplos práticos que demonstram tal economia. Certamente é nesse ponto que o ouvinte interessado queria chegar. Saber, na prática, como economizar com produtos de limpeza, especialmente se ele já utiliza materiais de limpeza mais profissionais. Existem pilares fundamentais em relação a muitas atividades empresariais e na limpeza profissional isso não é diferente. Destacamos que um equilíbrio entre a qualidade dos produtos, a correta utilização e a gestão profissional de tais componentes, proporciona uma economia segura ao longo do tempo. Tanto é verdade que as empresas limpadoras, que possuem distinção nesses componentes, têm se destacado ao longo dos anos em nosso mercado. Vamos então dar início ao material prático e diferenciado. Vejamos o tema sobre as embalagens de produtos químicos de limpeza. Elas têm um bom peso na composição de preços dos produtos, sejam elas embalagens primárias, como as plásticas ou as secundárias como as de papelão. Sendo assim, a aposta por produtos com maior nível de concentração proporciona, certamente uma maior economia, já que usam até 90% menos materiais nas embalagens. Vamos conhecer a régua da economia dos produtos de limpeza. Existe uma régua de economia imaginária. Em um extremo, os produtos prontos para uso e no outro extremo os produtos hiperconcentrados. Quanto mais próximo do hiperconcentrado o cliente está, maior economia ele alcança por metro quadrado e quanto mais próximo do pronto uso, maior o custo por metro quadrado da limpeza. Agora vamos ouvir sobre os transportes dos produtos de limpeza. Sendo nosso leitor e leitora, usuários de transporte, conhecem a elevação dos custos atuais. Assim, quanto maior a frequência de compras dos produtos, menor a economia nos produtos de limpeza. É fácil entender, vejam só. Digamos que a empresa compre produtos de limpeza a cada 4 meses e o faça em grandes volumes. Sendo assim, em nossa régua de economia, quanto menos pedidos de materiais fizerem ao longo do ano, maior a nossa economia, pois o custo do frete cai quando fazemos menos pedidos.
Vamos agora às ferramentas de limpeza e à economia certa. Em cada investimento em ferramentas, mais ou menos duráveis, a nossa régua da economia aparece novamente. Quanto mais durável a ferramenta for, maior será a diluição do tempo de duração ela terá, sendo assim, seu custo cai. Verdade que para comprar, precisamos ter dinheiro, porém você pode contar com uma distribuidora de produtos para limpeza profissional para lhe apoiar em tal investimento. Seja no parcelamento, ou na orientação daquela que mais se adequa ao seu perfil. Aproveite e use ferramentas que lhe proporcionem economia diretas em mão de obra e de produtos químicos de limpeza. Considere usar pulverizadores de alta performance, que lhe entregarão economia de tempo na limpeza e até 70% de economia em produtos como desinfetantes, por exemplo. Vamos agora aos papéis sanitários e à redução de consumo de produtos. Nesse tipo de produto temos novamente a nossa régua da economia dos produtos de limpeza atuando. Quanto maior a gramatura e especificidade adequada dos produtos para esse uso, como toalhas de papel e papéis higiênicos, maior a economia. Engana-se quem imagina que ao comprar aquele papel higiênico, em formato de rolo jumbo, certamente vai economizar. O erro pode começar exatamente na compra e na falta de adequada caracterização dos produtos que melhor lhe servem. Como já abordamos aqui nesse podcast, alguns produtos desse tipo têm fornecedores de material de limpeza que agem de má fé e entregam gato por lebre. Considere selecionar fornecedores tradicionais que possam até investir junto com sua empresa em modernos sistemas de higiene pessoal e colocar em comodato equipamentos para sua empresa atingir assim o maior nível de padronização e economia em materiais de limpeza possíveis. Agora abordaremos os impactos dos produtos de limpeza na saúde. Uma vez que sua empresa opte por materiais do perfil mencionado, não renuncie aos treinamentos necessários para o uso dos produtos de limpeza atingirem sua maior economia. Sendo assim, você garante a maior economia em produtos de limpeza e atinge os maiores níveis de saúde possíveis para seus ambientes. Ao reduzir o consumo de embalagens, sua empresa também está reduzindo o impacto delas no meio ambiente. Já ao reduzir o consumo de fretes, a economia anda de mãos dadas com a redução do impacto ao meio ambiente. Agora vamos à conclusão sobre a economia de produtos de limpeza. Após tantas evidências, sejam elas ligadas às empresas que usavam produtos de limpeza caseiros ou que usavam alguns tipos de produtos de limpeza profissional, demonstramos oportunidades práticas de reduzir suas despesas. Aproveite e aplique algumas dessas melhorias em sua empresa ainda esse mês e passe a economizar com produtos de limpeza e cuide da saúde de todos os envolvidos, sejam eles os seus clientes, os usuários das edificações ou os operadores da limpeza. Boa economia e até nosso próximo podcast!